Você sabia que é possível experimentar o poder de Deus em coisas simples do seu dia a dia? Sim, isso é possível. E eu quero aqui, através dessa palavra, falar um pouco sobre isso e também compartilhar algumas experiências. E como um ponto de partida, quero ler um texto aqui que se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 12, vou ler aqui até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Esse texto aqui, ele traz para nós uma clara evidência que o mundo natural, ele é dirigido pelo mundo espiritual. Sabendo disso, através do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos viver coisas extraordinárias aqui na terra. Josué, ele estava em plena guerra, o dia já estava finalizando, a noite já estava se aproximando, e ele, com uma atitude de fé, ele dá uma ordem para o sol, ele também dá uma ordem ali para a lua, e o mundo espiritual é ativado através da fé de Josué. E assim foi feito segundo a ordem de Josué. Mas por quê? Porque ele creu que era possível. Ele atraiu o poder de Deus para aquela situação. E no Evangelho de Marcos, nós podemos ver ali vai dizer que estes sinais seguirão os que creem. Então, o combustível principal para vivermos coisas extraordinárias é a fé. Agora, eu quero aqui compartilhar com vocês algo que eu vivi. Alguns dias atrás, eu estava fazendo um serviço aqui em casa de retirada de uma árvore muito grande e velha que já estava na iminência de cair, colocando assim em risco o nosso galinheiro, a cerca e até mesmo a nossa vida ao passar por ali. E eu decidi cortar aquela árvore e comecei a cortar, e foi um serviço que durou algumas horas, porque ela era bem grande. E de repente, quando eu já estava quase finalizando, eu pude perceber que ela estava querendo cair justamente onde não era para cair. E eu decidi clamar ao Senhor naquela situação, no meio do serviço ali, eu clamei ao Senhor para que o Senhor abençoasse, que aquela árvore caísse como eu estava planejando, no lugar que eu estava planejando. E de repente aqui estava um dia ensolarado, e de repente começou a formar algumas nuvens no céu. De repente começou a dar alguns trovões e um vento leve. E aí eu confesso que no início eu pensei que aquele vento iria prejudicar o meu serviço. E de repente o vento aumentou a sua força, mas ele veio em meu favor. Ele tocou aquela árvore, ele ventou contra aquela árvore, tocando aquela árvore em direção a que eu estava planejando, e aquela árvore caiu aonde eu estava planejando. Olha só, a minha oração, meu clamor, ele atraiu o poder de Deus aqui na terra. O mundo natural, ele é governado pelo mundo espiritual, mas nós precisamos ativar o mundo espiritual através da nossa fé.
E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero aqui encorajar você. Ative o mundo espiritual através da sua fé. Creia que Deus, Ele pode mudar a sua vida. Creia que Deus pode mudar a sua história. Creia que Deus pode vir em seu favor e lutar as suas batalhas. Mas muitas vezes nós não experimentamos o extraordinário de Deus justamente porque nós não cremos que é possível. Se não podemos enxergar e crer no poder de Deus nas coisas simples, nós também não veremos o agir de Deus nas grandes coisas. Que Deus abençoe você. E se você foi abençoado com essa palavra, deixe aqui o seu joinha, compartilhe essa palavra e se ainda não é um inscrito, se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe.